Palestra do Projeto Cultural Um Dia Especial, Yom Kippur. Livro ilustrado em quadrinhos. Coleção Histórias Maravilhosas em Quadrinhos, volume 6. Dos personagens Rabbi Israel Baal Shem Tov, Reb Leib, Avi, Suri e Bruhi. Escrito por Rabino Michel Atias. Realizado pelo intermédio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. Patrocinado por Banco Daicoval, Banco Rendimento, Camessa, Indústria Têxtil Limitada. Apoio Instituto Vicky e Joseph Safra. Palestra do escritor Rabino Michel Atias, criador da coleção Histórias Maravilhosas em Quadrinhos e da coleção de livros ilustrados Educando para Amar. Bacharel em Estudos Religiosos nos Estados Unidos. Formado em Estudos Rabínicos em Israel. Bacharel em Educação em Israel. Experiência de 20 anos como diretor educacional em vários países, incluindo Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e no Ministério de Educação em Israel. Um dia especial. Yom Kippur. Gostaria de iniciar com uma breve introdução sobre a força da educação, mencionando uns fatos históricos quase desconhecidos pela grande maioria do público e de forma cronológica, que podem ampliar a visão, ilustrar e inspirar nas nossas escolhas e decisões com a finalidade de melhorar a condição emocional e comportamental da atual realidade da educação nas crianças. Pois decidi trabalhar nesta área simultaneamente como rabino por este único motivo. Se bem à primeira vista parecem duas áreas bem diferentes, elas estão intimamente ligadas na parte emocional e comportamental, dependendo apenas delas a qualidade de ser humano que a criança, futuro adulto, vai se tornar. Portanto, considero este livro uma continuidade do meu trabalho nestas duas áreas, educação e judaísmo, para contribuir com o bem comum e tornar um mundo melhor, dependendo isto apenas da nova geração, as crianças, que são o futuro da humanidade que está nas nossas mãos, educadores, pais, etc. Conforme o judaísmo, baseado nos ensinamentos transmitidos de geração em geração, escritos nos 5 livros de Moisés, a educação junto com princípios e valores morais são as bases fundamentais para que um ser humano seja uma boa pessoa durante toda a sua vida, em todas as facetas da sua existência. Um grande exemplo é o primeiro patriarca Abraão, que passou sua vida inteira fazendo bondades ao próximo, ensinando a prática do bem para todos os povos daquela geração. Abraão também foi o primeiro homem que espalhou a crença num único Deus e Criador de todo o universo, de todos os seres vivos e de nós, os seres humanos, como a obra-prima do Todo-Poderoso, primordiais para o plano divino na criação. Abraão, pela sua imensa generosidade desinteressada para com todos, e exemplo de virtuosidade demonstrada a todos os diferentes povos daquela época, alcançou um alto grau de pureza e espiritualidade, atingindo um elevado nível de profecia e conexão com seu Criador. Abraão teve o seu filho Isaque com a idade de 100 anos. Apesar de sua idade avançada, ele ensinou e educou a seu filho Isaque neste caminho do bem, se tornando seu verdadeiro herdeiro e transmitindo todo esse rico legado a seu filho Jacó. Jacó, com seu mérito pessoal e intensa dedicação no cumprimento e estudo da tradição, ensinou e transmitiu todos esses ensinamentos aos seus 12 filhos, se transformando no genitor de todas as tribos que formariam a base do povo judeu. E os 12 filhos de Jacó seguiram o mesmo exemplo de seu pai, ensinando e transmitindo para os seus filhos até chegar à 7ª geração de Abraão, que foi a geração de Moisés. Moisés, que era o bisneto de Jacó, por parte da sua mãe, seguiu esse caminho da prática do bem ensinado pelo seu pai Amram, que foi um grande sábio naquela geração no Egito. Moisés, com toda essa bagagem de educação, alcançou o ápice de humanidade e humildade.
Por esse motivo, Moisés, aos seus 80 anos, teve o mérito de ser o escolhido e o interlocutor entre o Criador do Universo e os filhos de Israel, recebendo os 10 mandamentos divinos, junto com muitos outros ensinamentos, totalizando-os em 613 preceitos bíblicos. Esses fatos históricos de mais de 400 anos, desde Abraão até os 80 anos de Moisés, com o recebimento dos 10 mandamentos, são uma prova irrefutável sobre a importância da educação com princípios e valores morais que devem ser ensinados e transmitidos constantemente, porém, da forma correta, para que possam ser enraizados e eternizados através do tempo. 3.334 anos se passaram desde os 10 mandamentos. Teoria e prática, uma educação sem interrupção que continua até os dias de hoje, praticada e vivenciada em todas as partes do mundo pelo povo judeu, seguindo esse mesmo caminho da prática do bem dos primeiros patriarcas e os ensinamentos bíblicos pelo Criador, com os 5 livros da lei de Moisés. Toda a base bíblica e da lei de Moisés tem como um grande pilar o amor ao próximo, destacando que, para amar ao próximo, a pessoa tem que ter um coração puro e bondoso, pois desta forma vai refletir sempre em boas ações. Visando alcançar e conquistar um coração puro e bondoso, é de suma importância colocar na prática do dia a dia a nossa humanidade, nossa vontade e mente, coração e ação direcionados com ações e sentimentos de generosidade, compaixão, humildade, misericórdia e empatia, entre outros, para plantar as boas sementes dentro de nosso ser, garantindo assim belos frutos no futuro. Na educação atual, conseguir ensinar e transmitir isto para as crianças é um grande desafio, tanto para educadores pela exigência de manter um amplo currículo escolar com pouquíssimo espaço para esta parte ética e moral, como também para os próprios pais, pois não é um assunto muito fácil para ser assimilado pelos filhos. Portanto, decidi escrever e criar esses livros para que passem amor, bons exemplos, pureza e alegria, entre outros, na tentativa de sensibilizar os corações e criar lembranças afetivas positivas dentro das crianças, acreditando que isto pode inspirá-las e motivá-las no caminho da prática das boas ações e do bem. Este livro procura dialogar com os pequenos leitores por meio de carismáticos, simpáticos e lindos personagens infantis, ao lado de uma elaborada linguagem, porém é de fácil compreensão. Para enriquecer ainda mais os personagens e o texto, temos belas ilustrações que procuram cativar e encantar as crianças, transformando o momento da leitura num ato prazeroso, uma experiência feliz, divertida e emocionante. Cuidados especiais foram dispensados na criação dos personagens, das ilustrações do texto. Procuramos obter uma harmonia visual compatível com uma leitura recheada de valiosos ensinamentos práticos e preciosos exemplos. Todos os pontos mencionados anteriormente têm a intenção de criar, estimular e fixar uma lembrança positiva forte para inspirar e incentivar nas crianças o hábito diário do bom comportamento e da prática de boas ações, além de conservar e enraizar todos esses valores e sentimentos no futuro. Depois dessa breve introdução, onde expliquei o motivo que decidi criar e escrever esses livros, gostaria de abordar os objetivos específicos sobre esse livro ilustrado em quadrinhos de Um Dia Especial, Yom Kippur. Então, este livro em quadrinhos, livro ilustrado em quadrinhos, Um Dia Especial, o Dia do Perdão. Então, um assunto curioso, interessante para a gente conversar. Já que é um dia de reflexão, e a pergunta é: existe destino? Será que existe uma coisa já prefixada? E as pessoas olham muito sobre horóscopos, sobre os planetas. Enfim, será que de fato
a gente tem uma vida já com certas coisas determinadas, não podemos mudar elas, ou realmente não existe nada determinado. Para isto, dentro do livro, abordo também um assunto bem interessante, voltando para a antiga Pérsia, no qual um sábio persa discute com um sábio judeu sobre as forças que influenciam, os planetas influenciam a vida das pessoas. É verdadeiro? É falso? Entre eles discutindo, conversando, eles chegaram, cada um conforme sua tradição e seus estudos, que tem certas coisas que realmente são determinadas. Se a pessoa ela vai nascer forte, vai nascer muito inteligente, vai nascer rica, vai nascer pobre, certas coisas estão já determinadas. Eles concordaram. Porém, chegou um momento determinado que falou que também, ao final, se está marcado dentro dos astros algum evento que pode causar o falecimento da pessoa, o sábio persa falou, a pessoa vai falecer. O sábio judeu falou, não necessariamente vai falecer. E aí continuaram discutindo. Então, chegou um momento, o sábio persa era muito sábio, e ele falou, você vê esse grupinho de pessoas? Pelos meus cálculos, eu estou enxergando aqui, enfim, está um planeta aqui, está o planeta, está andando. Esse que está lá na frente, está indo, mas não vai voltar. Vai ser mordido por uma cobra venenosa e vai morrer. O sábio judeu falou, não necessariamente vai morrer. Falou, mas é impossível, olha aqui, mostrou os cálculos aqui, É impossível. Eu já vi isso muitas vezes, ele vai morrer. Enfim, a discussão, eles foram embora e eles ficaram aguardando. E isso é uma história que foi registrada milhares de anos atrás. Quer dizer, estou passando para você uma história que foi repassada até os dias de hoje. Não estou inventando. Rigorosamente, assim foi transmitido de geração em geração. Então, os dois sábios ficaram juntos, até que aconteceu? Eles voltaram, aqueles homens que eram trabalhadores. Naquela época, juntavam junco, e o junco era usado para diferentes tipos de trabalhos. E eles voltaram, cada um carregando um monte aí de junco, né? E de repente, aquele homem, que o sábio persa falou que ia morrer, mordido por uma cobra, ele volta. E ele não aguentou. Falou, não pode ser que está vivo. Bem, aí os dois sábios foram ao encontro ao grupo de homens e falou, me desculpe, posso ver esse feixe de junco que você tem? Os homens, muito estranhados, naquela época, os eruditos, sábios persas, tinham uma roupa muito diferenciada, os sábios judeus também tinham uma roupa muito diferenciada, e os trabalhadores tinham uma roupa de trabalhadores. Quando esses trabalhadores viram que se aproximaram, eles reconheceram que eram grandes sábios daquela época. Então, mesmo que achou estranho, então baixou o feixe e abriram o feixe. E que encontraram no meio do feixe? Uma cobra venenosa cortada pela metade. Todo mundo se assustou, porque era muito venenosa. E aqui está uma parte da história. Então, a verdade, esse sábio persa, ele viu nas estrelas que esse homem ia morrer, mordido. E a cobra estava lá, no feixe, só que morta. Então, como pode ser que o sábio judeu falou que podia não morrer? E agora aconteceu. E aí o sábio judeu perguntou, por favor, me conta o que aconteceu. Porque, de fato, pela história registrada, então o homem ia morrer. Porque a cobra estava lá.
Alguma coisa, então, causou que tenha sido mudado o destino do homem. Então, este é um conceito muito interessante neste dia de reflexão, que a verdade tem que ser, nossa reflexão tem que ser diária, porque a gente não sabe o dia de manhã. Então, enfim, o homem falou que eles são amigos, sempre vão trabalhar juntos, é muito conhecido naquela região que era Pérsia, que era da antiga Mesopotâmia, e tinha junco, enfim. Então ele falou, olha, nós todos os dias vamos juntos trabalhar, pegamos junco, trabalhamos juntos, e sempre juntamos nossa comida, todo mundo coloca numa cesta a comida e depois dividimos por igual. Então, quando a gente termina de trabalhar, hoje, o que aconteceu? Fizemos a mesma coisa, trabalhamos, no final do dia, pegamos. Então, eu vi que um dos nossos companheiros estava com vergonha. Estava meio acanhado, envergonhado. E eu senti que talvez o motivo que ele estava com vergonha é porque não tinha comida. Então, eu decidi falar para meus amigos, meus colegas, olha, hoje vai ser meu dia que vou juntar a comida de todo mundo, vou dividir. Então eu peguei incentivo e fui passando um por um, e quando cheguei a ele, fiz como que ele pegou, eu peguei comida dele, mas a verdade não, eu peguei da minha e coloquei, ninguém reparou que ele não tinha comida. Então isso é aquilo que aconteceu. Então o sábio judeu falou assim, justamente graças a que você deu do teu e causou que você não deixe ele envergonhado, você foi salvo daquela cobra venenosa que estava destinada a picar e você morrer. Isso é um fato impressionante. Então, de fato, com essa história podemos entender que sim, existem coisas que estão determinadas, porém, nossas ações podem anular elas. E essas ações, justamente, que podem anular, são ações como ajudar dessa forma. Não era o valor de dinheiro, essa vergonha, momento, para ele era incalculável. Talvez para nós, hoje em dia, isso não tem nenhum valor significativo, mas para ele, esse momento foi tão importante que salvou a vida dele. Né? Então, de fato, vemos que o sábio persa tinha razão, e o sábio judeu também tinha razão. Os dois, ou seja, existem coisas que já estão determinadas, porém, de nós também depende, através das nossas ações, podemos mudar muitas coisas. Então, este é um grande ensinamento, que às vezes a gente pode fazer uma coisinha pequena, e essa coisinha pequena pode salvar a gente. Pode salvar talvez a nossa família, pode salvar, ou seja, não desperdiçar, pensar que uma ação pequena não é importante. A gente não sabe o efeito das ações, assim como esta. Para ele foi uma pequena ação, mas no momento resolveu, salvou a vida dele, e não só a vida dele, a vida de toda a família, porque homem naquela época, né? Estou contando uma história de 1800 anos atrás, aproximadamente. O homem que era o principal pilar da comida, que fornecia, trabalhava naquela época, funcionava assim. Então, se salvou, ele se salvou e salvou toda a família dele, a esposa, os filhos. Então, essa reflexão neste dia, por causa deste dia tão especial, do Dia do Perdão, motivo desse livro Histórias em Quadrinhos Ilustradas, para refletir também sobre, não temos que fazer diferença se podemos fazer uma ação, não podemos medir o valor e o peso verdadeiro das boas ações. Aquilo que vem nas nossas mãos, a gente tem que fazer do melhor jeito possível, com sinceridade, com carinho, sempre dentro das suas possibilidades, né? E tem muitas outras histórias, coisas similares, que podem mudar o destino, inclusive pessoas que estavam muito pobres, podem mudar de repente. Pessoas que não tinham filhos também podem mudar de repente. Ou seja, se mesmo que foi decretado, porque nós, conforme o judaísmo, todos fazemos parte de um grande plano. Todos somos importantes, todos os seres humanos, todos, não existe até assim como a digital não existe uma igual.
não existe, mesmo irmãos, geneticamente são diferentes, essas combinações são milhares e milhões, trilhões de combinações, somos todos diferentes, ou seja, todos somos importantes dentro do plano. Se estamos, então essa consciência da gente fixar toda a ação que eu vou poder fazer, se vem na minha mão, vou me esforçar para fazer, a gente desconhece os efeitos que podem causar tudo isso para nós e para os outros, né? Então, por causa disso, neste dia, a possibilidade de mudar o rumo através das nossas ações e o destino nosso, inclusive dos outros. E sempre para o bem.